Deus, tudo bem com vocês? Irmãos, eu falei para Deus vindo, né? Falei, Senhor, eu creio que grandes coisas o Senhor irá fazer nesta noite ali na tua casa. Grandes coisas, irmãos, o Senhor irá fazer nesta noite aqui por mim e por você. Por mim e por você. Você acredita? Você só vive o grande de Deus se você realmente acreditar que Ele pode fazer. Então, se você acreditar, você pode ter certeza que o Senhor não despedirá você essa noite de mãos vazias. Amém? Vou estar lendo aqui a palavra do Senhor, depois, em seguida, os irmãos podem se assentar e eu faço os agradecimentos. E a palavra qual o Senhor colocou no meu coração se encontra no livro de João, no capítulo de número 6, do verso de número 1 até o 14. Vou estar lendo para não tomar muito tempo e os irmãos vão acompanhando. Amém? Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é de Tiberíades, e grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e se assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então, Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para experimentá-lo, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Felipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em números de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graça, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse os seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. E recolheram-nos, pois, encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre de que Jesus tinha feito, diziam: este verdadeiramente é o profeta que devia vir ao mundo. Amém? Pode se assentar. Aleluias, louvado seja o Senhor. Antes de eu estar entrando na palavra, mais uma vez eu gostaria de louvar a Deus por mais essa oportunidade que Ele me concedeu, né? A palavra não é minha, a palavra é dEle, eu sou apenas um instrumento, estou à disposição do Pai. E também gostaria de agradecer aos meus pastores, o pastor Alex e a pastora Tamara, pela confiança e também por acreditar no ministério que Jesus colocou sobre a minha vida, né? Também, irmãos, eu nunca vou deixar de agradecer a vocês,
minha família Vida com Deus, de coração, eu jamais vou deixar de agradecer vocês, porque vocês também são um incentivo para a minha vida, tá? Que Deus continue abençoando a vida de vocês grandemente. Amém? Senhor, aqui está, meu Pai, a tua palavra, Senhor. Estou à tua disposição. Podes me usar, Senhor, como tu bem queres, Pai. Que através da minha vida, Senhor, eu possa, Senhor, estar passando para a tua igreja tudo aquilo, Senhor, que o Senhor, meu Pai, colocou no meu coração. Senhor, eu apenas falo aos ouvidos, porque quem fala aos corações é o teu Espírito Santo. Então, que nesta noite, Pai, o teu Espírito Santo possa, Senhor, preparar, Senhor, cada coração que aqui está para receber a tua palavra, Senhor, porque o Senhor não despedirá ninguém nesta noite, Senhor, de mãos vazias. E eu creio na tua palavra, porque eu sei em quem eu tenho crido. E desde já eu te agradeço por até aqui ter me sustentado o Senhor. Amém. Irmãos, eu falei que essa noite ia ser uma noite onde o Senhor vai fazer coisas diferentes na minha e na sua vida, porque todas as vezes que é me dada a oportunidade de pregar, eu costumo sempre ler o texto a qual Deus entrega para mim. Só que o esboço eu sempre faço num dia da minha pregação mesmo, porque eu tenho um pouco de dificuldade de memorizar algumas coisas, mas eu creio que o Senhor também já está agindo na minha vida sobre essa parte. Então o esboço eu sempre deixo para fazer no dia mesmo. Então quando o pastor falou para mim, no caso eu ia pregar no domingo, mas aí o pastor falou: Ju, eu vou pregar domingo e na quinta você prega. Eu falei: amém, pastor. E aí quando o pastor me falou isso, o Senhor já tinha colocado esta palavra no meu coração, que é a multiplicação dos pães e dos peixes, né? E aí eu já tinha lido o texto e tudo, examinado ele, e o Senhor também já tinha começado a passar algumas coisas ao meu coração. Porém, eu falei: Senhor, na quinta-feira pela manhã, eu vou colocar um propósito de jejum diante do Senhor, e ali eu faço o meu esboço, depois de entregar o meu propósito. Irmãos, mas eu vou falar um negócio para você. Foi uma luta tremenda. Eu nunca passei por isso, de não conseguir entender o que a palavra estava passando para mim naquele momento, o que Jesus estava querendo me dizer. Parecia que tinha um bloqueio. Parecia não, eu sei que tinha, porque Satanás, ele não queria que nesta noite eu estivesse aqui para ministrar essa palavra ao teu coração. Mas a palavra é do Senhor, a minha vida é do Senhor, então ele não tem poder. E aí eu falei: Senhor, eu não entendi. Aí o Senhor falava, e eu falava: Senhor, mas como assim? E, irmãos, eu ia estudava e não entrava na minha cabeça. Eu falei: Senhor. Aí eu fechei a Bíblia, falei, me deu um sono terrível. Falei: Senhor, o Senhor me perdoa, mas eu vou ter que dar uma cochilada. Quando eu acordar, Senhor, eu vou ter o entendimento. Irmãos, acordei, aí eu falei: Senhor, me ajuda, Senhor, me ajuda. E na parte da tarde agora, eu sentei na minha mesa e falei para o Rafael: você fica lá em cima no quarto, lá, porque eu preciso de concentração para entender o que o Senhor quer falar comigo. Irmãos do céu, quando eu sentei na minha mesa para ler a palavra, meu Jesus, os meus vizinhos parecia que adivinhava que eu estava ali. O meu vizinho da frente começou a gritar, ele vende pão, então ele começou a gritar: olha, pão quente, não sei o que, berrando. Falei: Jesus, me ajuda. E a minha vizinha do lado brigando com não sei quem, e uma gritaria. Eu falei: Senhor, dai-me graça, mas Satanás, querendo ou não, a tua palavra será pregada, porque ele não tem que querer. Então eu estou aqui para a glória do Senhor, para ministrar essa palavra ao teu coração e dizer para você
que o Senhor opera milagres ainda no dia de hoje. E a prova que Ele opera milagre, a maior prova que o Senhor opera milagre é a minha e a tua vida. Porque eu e você somos o milagre do Senhor. Muitos de nós, eu falo por mim mesmo, pela vida que eu levava quando eu não tinha Cristo, não era nem para mim estar aqui, já era para me ter descido à sepultura, mas Ele me alcançou com a graça dEle, me alcançou com o milagre da transformação. E aqui eu estou para a glória do nome do Senhor. Assim é você também. Você é um milagre nas mãos do Senhor. E você, além de ser milagre, já vivenciou algum milagre? Quem aqui já vivenciou o milagre do Senhor sobre a tua vida? E quem aqui já viu o Senhor operar milagre na vida do próximo? Irmãos, é muito bom quando nós vemos os nossos amigos ser contemplados pelos milagres do Senhor, mas é melhor ainda quando nós também somos alvos do milagre de Cristo. E nesta noite eu já quero profetizar sobre a tua vida. Levante as suas mãos, porque nesta noite, você será alvo do milagre de Jesus. Aleluias! Você sabia que o Senhor, Ele opera milagre no que você já tem? O milagre dos peixes e dos pães e do peixe, ele aconteceu no que já havia ali. Havia um jovem com 5 pães e 2 peixes. E daqueles pães e daquele peixe, o Senhor fez um milagre. E o Senhor me trouxe essa noite para dizer: eu farei um milagre naquilo que você já tem. Aquilo que para você, aquilo que nas suas mãos parece pouco, nas mãos de Jesus se multiplicará. Aleluias! O Senhor, Ele não multiplica apenas pães e peixe não, irmãos. O Senhor multiplica azeite. O Senhor multiplica anos de vida. É a palavra que diz, é a palavra. Não sou eu, porque o Senhor não é Deus por metade não, Ele é Deus de completo. E nesta noite, se você crer, se você acreditar, você vai sair daqui vivenciando o milagre por completo. Amém? O primeiro verso vai dizer que depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que era de Tiberíades, né? E aqui Jesus passou para o outro lado, porque Jesus precisava se apartar um pouco, né? Também o livro de Mateus, o livro de Marcos, o livro de Lucas também vai falar sobre a multiplicação dos pães e dos peixes. E lá em Mateus 14 vai dizer que o Senhor partiu para o deserto, se apartando, porque o Senhor precisava naquele momento se apartar. O Senhor precisava de um momento com os seus discípulos, de um momento para que ele pudesse descansar, porque o Senhor vinha de uma trajetória onde ele curou enfermos, onde ele operou maravilhas. Então o Senhor precisava se apartar um pouco. E aí, eu continuando lendo, aí eu vi ali, Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Quando eu li isso, eu falei: Senhor, o Senhor subiu ao monte, estava ali com os seus discípulos, porque o Senhor precisava daquele tempo. O Senhor precisava se apartar um pouco. E aí eu lendo isso, eu falei, quando o Senhor se assentou juntamente com os discípulos dele, irmãos, levantando os olhos, o Senhor levantou os olhos, o Senhor foi ao monte, porque ele precisava se apartar. Mas quando ele levantou os olhos,
ele viu que a multidão vinha ter com ele. E aí eu aprendo uma coisa com Jesus. Jesus, ele estava assentado, mas ele continuava atento. Jesus, ele estava assentado, mas ele continuava no foco. Em momento nenhum, Jesus estava distraído, tanto que ao levantar os olhos, ele viu que novamente a multidão vinha ter com ele. No primeiro versículo, Jesus, ele se aparta, mas a multidão viu que o Senhor se apartava e passava para o outro lado do mar. A multidão o seguiu. E Jesus, sentado no monte, juntamente com os seus discípulos, ele levanta os olhos e vê que aquela multidão vinha ter com ele. E aí, mesmo assentado, mesmo precisando daquele tempo, mesmo o Senhor precisando daquele tempo com os seus discípulos, eles estavam atentos. O Senhor em momento nenhum fica desapercebido. E sabe o que eu entendo? Quando nós permanecemos atentos, não importa se estamos assentados, não importa se estamos de pé, mas precisamos estar atentos às situações, porque o Senhor se assentou, mas estava atento àquela situação. Então, ao olhar, ele viu a multidão. Isso é a prova que ninguém nunca vai pegar Jesus de surpresa. Jesus nunca será pego de surpresa. Você nunca vai ouvir ninguém dizer: Jesus foi pego de surpresa. Não. E aqueles que crêem nele, aqueles que servem ele, aqueles que estão atentos a ele, também não será pego de surpresa. E ali eu falei: Senhor, que palavra, Senhor, que aprendizado. Porque muitas das vezes nós sim precisamos de um tempo, mas nos assentamos e ficamos desapercebidos. Nos assentamos e saímos do foco. É aonde a multidão vem e você não sabe agir. Ela veio, mas Jesus vendo, ele já sabia o que fazer. Por quê? Porque ele não é pego de surpresa. E muitas das vezes eu e você, por estar desapercebido, somos pegos de surpresas. Mas por que Jesus não avisou? Não, porque eu e você se assentamos e saímos do foco. Nos assentamos e desanimamos. Mas o Senhor está dizendo nesta noite: mesmo assentado, não perca o foco. Mesmo assentado, esteja atento. Aleluias. Louvado seja o teu nome. E a Páscoa, a festa dos judeus, já estava próxima. Então Jesus... E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos, vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: onde compraremos pão para eles comerem? Na verdade, o Senhor, ele fez uma pergunta a Felipe. Por quê? Porque Felipe já vinha também com ele, né? Felipe já vinha de uma trajetória com Jesus. Então Jesus, ao ver a multidão, Jesus vai fazer uma pergunta a Felipe: Felipe, onde compraremos pão para alimentar essa multidão? Só que Jesus, ele fez a pergunta, mas já sabendo o que ele iria fazer. Jesus perguntou, mas não fez a pergunta porque ele não sabia o que fazer diante daquela multidão, não. O Senhor já sabia o que ele ia fazer. Ele fez a pergunta simplesmente para experimentar Felipe, ou seja, testá-lo. E muitas das vezes é assim comigo e com você. Sabe por quê? Porque eu entendo assim como Felipe, nós também somos testados. Porque
somos ensinados certamente por Jesus a ter confiança nele. Então o Senhor estava ali testando Felipe. Por quê? Felipe estava andando com Jesus, ele vinha daquela trajetória toda com Jesus. Então certamente ele também viu sinais, ele viu as curas que o Senhor estava operando sobre a vida dos enfermos. Então ao Senhor perguntar para ele: Felipe, aonde compraremos pão para alimentar essa multidão? Sabe o que eu aprendo, irmãos? O Senhor fez uma simples pergunta para Felipe. Mas se Felipe certamente tivesse ligado, assim como Jesus estava, ele saberia que ele estava diante de um provedor. Ele saberia que o Senhor já teria a solução para resolver. Sabe por quê? Porque eu aprendo assim. A multidão, ela não se importou em ter com Jesus. A multidão não importou se Jesus passou para o outro lado. A multidão não se importou com a distância, ou que se a noite já estava chegando. A multidão, ela não se importou com isso. Mas sabe por que a multidão não se preocupou com isso? Porque a multidão, ela foi ter com aqueles que ela sabia, aquela multidão sabia que Jesus operava milagres. E o discípulo que estava do lado, andando com Jesus, não sabia o rumo que tomar naquela situação. Olha só, aquela multidão não estava seguindo Jesus pelo que ele era. Não, aquela multidão estava seguindo Jesus pelo que ele estava oferecendo. A multidão vinha porque no trajeto de Jesus, Jesus estava operando milagres, estava curando o enfermo. Então aquelas pessoas não se preocupou se Jesus atravessou o mar, não se preocupou se a noite já era vinda. A multidão só se preocupava em ter com Jesus, porque sabia que ele era o único que poderia fazer o milagre sobre a vida deles. E Felipe, sendo discípulo, estando sempre ao lado de Jesus, também deveria saber que Jesus teria como resolver aquela situação. Sabe o que eu entendo? Muitas das vezes, nós vivenciamos alguém viver milagre, e nós como discípulos, nós como nos nominamos seguidores de Cristo, ficamos sem entender. E muitas das vezes nós até perguntamos para o Senhor: Senhor, mas fulano conquistou, e eu, seu discípulo, ando contigo, Senhor, ainda não vivenciei esse milagre. Mas fulano conquistou porque fulano teve a fé da multidão. Fulano não foi buscar Jesus pelo que ele era, mas fulano teve a fé para acreditar que o que precisava só Jesus podia fazer. Por isso que fulano alcançou o que eu e você não alcançamos. Aí Felipe, discípulo, está com Jesus, andando, tinha a obrigação de saber que Jesus poderia resolver aquela situação. Mas Felipe é como eu e você. Felipe, muitas das vezes, deixa de viver milagre, porque anda com Cristo, mas duvida dele. Esse é o meu e o teu problema. Andamos com Cristo, mas duvidamos do que Ele é capaz de fazer na minha e na sua vida. E quando duvidamos, não tem como viver milagre. Não tem como, porque o Senhor não trabalha com dúvida, o Senhor trabalha com certeza. Então não duvida não. Não duvida não. Eu não sei qual é a situação que você tem colocado diante do Senhor. Eu não sei como você adentrou nessa quinta-feira. Eu não sei como você chegou diante de Jesus. Mas eu quero dizer para você que Jesus continua operando milagres.
se frustramos com Jesus. Mas Jesus teve culpa, tem culpa de eu e você não alcançar ainda o milagre dele? Não, irmãos. O único culpado somos eu e você, porque abrimos a boca para falar que somos discípulos, abrimos a boca para falar que andamos com Cristo, mas quando é para verdadeiramente confiar, nós duvidamos. Eu falo de vocês, mas a palavra é comigo também. Quantas vezes eu coloquei algo diante de Deus duvidando e não vivenciei? Porque se eu falo que eu ando com Cristo, eu tenho que testificar com a minha vida que eu acredito nele, que eu tenho certeza de que ele pode tudo e todas as coisas. Porque é muito fácil eu e você abrirmos a boca e falar que viveremos milagre, que até o fim desta série dos milagres de Jesus, você vivenciará o milagre. E eu tenho uma palavra para o teu coração: ainda dá tempo. Ainda dá tempo, não tem nada perdido. Você pode ter entrado aqui com o teu coração preocupado, você pode ter entrado aqui preocupado, falando: Senhor, eu não tenho recursos, Senhor, eu não sei como eu vou fazer, eu não sei como eu vou agir, eu não sei de onde tirar. E o Senhor está dizendo: nas tuas mãos não tem efeito, mas se apresenta nas minhas. Coloque esse bocadinho de pão, coloque esses 2 peixinhos nas mãos de quem multiplica. Coloque essa pequena fé em ação. O crescimento quem dá é Cristo, não é você não, meu irmão. Você só precisa dar o primeiro passo. Senhor, é só isso que eu tenho, é com isso que você vai viver milagre. Aleluias. Louvado seja o seu nome, Senhor. Mas dizia isso, Senhor, para experimentá-lo, porque ele sabia o que havia de fazer. E Felipe respondeu dizendo: nem 200 dinheiro daria para comprar pão, bastaria para alimentar essa multidão. Irmãos, olha só, é isso que eu estou dizendo. A multidão veio ter com Jesus porque acreditava que ele, Jesus, fazia milagres. E Felipe disse a Jesus que nem 200 dinheiro compraria pão para saciar a fome daquela multidão. E muitas das vezes somos eu e você. Nós temos algo na mão e aí nós olhamos para Jesus e falamos assim: Senhor, com isso aqui, Senhor, eu não consigo não, Senhor. Com esse pouquinho aqui, Senhor, ó Senhor, meu Deus, eu estou sentindo uma presença. Senhor, isso serve para mim, irmãos. Essa palavra também serve para mim. Senhor, é pouquinho. Olha aqui. Sabe, Senhor, aquilo que eu coloquei nas tuas mãos é bem grande, mas aquilo que está nas minhas é pouco. É pouco. E Felipe estava dizendo: Senhor, nem 200 dinheiro não vai alimentar isso. E aí quando você vem para o Senhor dizendo: Senhor, ó, e muitas das vezes, irmãos, nós somos tão rebeldes ao ponto de dizer assim: nem Jesus multiplicando não vai dar. É dessa maneira. Você já olhou para alguém e já disse: nossa. Irmãos, eu já ouvi muito isso.
Pessoas dizer, nem que Jesus volte na terra, esse homem não vai ser salvo. Nem que Jesus volte na terra, essa pessoa não vai ser liberta. Mas se você é discípulo e se você acredita nisso, realmente o fulano não vai ser salvo. Realmente a tua família não vai ser salva. Porque que Jesus você está acreditando? Qual é o Jesus que você está seguindo? Se você diz que nem quando Jesus voltar, a tua família será salva. Não, irmãos, você tem que profetizar que antes de Jesus voltar, a tua família será salva. Que antes de Jesus voltar, o teu marido estará dentro dessa casa. Antes de Jesus voltar, o seu filho será liberto. Antes de Jesus voltar, essa porta será aberta. Vai ser antes. Seja discípulo, mas seja correto. Seja discípulo, mas seja direito. Coloca verdadeiramente a sua confiança no Jesus que você abre a tua boca para dizer que acredita. Foi isso que o Senhor colocou no meu coração, para viver milagre. Você tem que ter a certeza de quem você tem pedido, em quem você tem colocado. Nas mãos de quem você tem colocado essa situação? Nas mãos de quem? Você quer viver o milagre da multiplicação na tua vida financeira? Se a tua expectativa está nas mãos do seu patrão? Não, irmãos, porque quem abriu essa porta para você foi Jesus. O seu patrão é apenas um canal de bênção, para que o milagre do Senhor venha sobre a tua vida. Aleluia. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhes: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que isso para tanto? Oh, Jesus! Irmãos, André, outro discípulo também, ele deu uma solução. Coloca aqui, Miquel, está aqui, né? E um de seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães Vamos, igreja, repete aí. Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Que é isso para tantos? André vem a Jesus, apresenta uma solução, mas ele mesmo duvida do que ele colocou diante de Jesus. Ele apresentou uma solução, disse Jesus: aqui tem um rapaz, ele tem 5 pães de cevada e ele tem 2 peixinhos. Mas Jesus, o que é isso para essa multidão? Ele mesmo deu a solução e ele mesmo desacreditou. Assim somos nós. Apresentamos a Jesus uma causa, mas nós mesmos duvidando, eu e você duvidamos do que ele pode fazer. Assim foi André. Tem um rapaz ali, Jesus, tem 5 pães, mas o que é 5 pães? Ele tem 2 peixinhos, mas o que é 2 peixinhos? Para ele, realmente era apenas 5 pães e 2 peixinhos. Mas André, como discípulo, ele deveria saber que para Jesus aquilo seria abundantemente multiplicado.
Jesus, não duvide não. Jesus, está aqui o meu projeto. O que eu tenho em mãos é pequeno, é pouco. Jesus, eu consegui apenas isso com a minha força, com a minha dedicação. Mas é este pouco que eu colocarei sobre o Senhor e acreditarei que o Senhor multiplicará abundantemente sobre a minha vida. Para nós, pode ser sim, 5 pães e 2 peixes. Mas para Jesus não. Para Jesus, Ele pega esses 5 pães, Ele pega esses 2 peixes e Ele faz virar um banquete. Então, pega esse pouco que você tem nas mãos, apresenta diante dele, mas apresenta sem duvidar, apresenta acreditando, apresenta, porque para você é pouco, mas para o Jesus que você serve, Ele multiplicará. E quando eu falo de multiplicação, irmãos, eu falo incompleto. Você viverá milagres em toda a área da sua vida. Sabe por quê? Porque eu falei no começo. Jesus, Ele multiplica pães e peixes. Jesus, Ele multiplica azeite. Você acredita? Se está na Bíblia, 2 Reis, verso de número 1, por favor, Miqueias. E depois da morte de Acabe... sim, é verdade. Isso, 2 Reis 4, eu esqueci só o capítulo. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido tem um servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. O 2, Miqueias. E Eliseu disse: que te hei de fazer? Disse-me: e o que tens em casa? E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. E aí o Senhor te faz uma pergunta nesta noite: o que você tem nesta noite em suas mãos? O que você tem? Aquela mulher, para ela não tinha nada. Ela mesmo vai dizer, o profeta, que nada ela tinha, senão uma botija de azeite. Mas o nada para aquela mulher seria o suficiente para ela viver a multiplicação de Deus sobre a vida dela. O nada para ela era o tudo para Deus. Quando eu e você chegamos nesse nível de dizer para Deus que não temos nada, é onde Ele vem a mim e a você e diz: você ainda tem tudo. Sabe por quê? Porque você tem a mim. Você tem a mim. E se você tem a mim, você tem tudo. Porque eu sou o suficiente. Talvez você entrou aqui dizendo: Senhor, eu não tenho mais nada, nem aquele pouquinho, Senhor. O que eu tenho nesta noite a te oferecer é a minha vida, é uma botija, e ela está
quase vazia. Ela está quase no fim. E sabe o que o Senhor está te dizendo? Além de eu encher a botija que você tem em casa, você precisará de mais vasilhas. Você precisará, porque o que o Senhor irá fazer sobre a tua vida vai transbordar. E uma vasilha só não vai dar. Não vai dar. Não vai dar para conter aquilo que o Senhor irá derramar sobre a minha e sobre a tua vida. Irmã Delcina, quando eu li essa parte dessa mensagem, o Senhor me trazia você no meu coração. E o Senhor falava assim para mim: faz uma pergunta para ela. Faz uma pergunta para ela o que ela tem nesta noite. O que ela tem nesta noite? Ela está sentada porque ela está dizendo que ela não tem mais nada, que as forças dela já esgotou, que ela não consegue mais. Mas o Senhor está dizendo para você nesta noite: é essa botija que Ele vai encher, é essa botija que Ele vai transbordar. Mas o Senhor vai transbordar, não é para você ficar assentada, não. É para você viver a multiplicação. E através do que Deus vai derramar na sua vida, você vai compartilhar com outras pessoas, diz o Senhor. Ele multiplica, meus irmãos. Multiplica pães, multiplica peixes. Ele multiplica azeite. E nesta noite Ele tem multiplicação para a minha e para a tua vida. Sabe por quê? Porque Jesus, quando Ele nos chama, Ele já nos chama com um propósito. O Senhor não chama você para servir a Ele, para te deixar morrer, para te deixar envergonhado, porque o mesmo Deus que multiplica é o mesmo Deus também que dá dupla honra. Você sabia? Você não vai ficar envergonhado, não. Você não vai ficar envergonhado, não, porque o mesmo Deus que multiplica pães e peixes também é o Deus de dupla honra. E tem pessoas aqui que serão alcançadas pela dupla honra do Senhor. E para encerrar, irmão, sabe o que eu entendo? Que quando nós somos multidão, nós vem até Jesus apenas com o interesse dele realizar aquilo que nós precisamos. Porque a multidão, ela seguia Jesus apenas pelo interesse do que ele poderia oferecer. Então aquela multidão sempre ela estaria atrás de Jesus. Por quê? Porque como aquelas pessoas buscavam Jesus somente por interesse, então sempre elas iam ter algo para pedir a Jesus, porque elas sempre iam ter falta de algo. Mas quando eu e você buscamos a Jesus, não pelo que Ele pode nos dar, mas pelo que Ele é, nós somos saciados pela palavra, nós somos saciados pela presença, nós viveremos milagre e não teremos falta de nada. Por quê? Porque se você saciar a tua fome com o que Jesus tem para a tua vida, de nada você terá falta. Agora, se você for como a multidão, só saciar a tua fome naquele momento porque você está necessitando daquele milagre, você sempre terá fome, porque você sempre vai estar precisando de milagre. E o maior milagre Jesus já fez por mim e por você. Então, tenha no seu coração que Jesus fará por mim e por você o impossível, mas que nós precisamos buscar Ele pelo que Ele representa para nós, não apenas pelo que Ele pode nos dar.
João 7,37, o Senhor vai dizer assim: quem tem sede, venha a mim e beba. Porque Jesus, Ele é uma fonte de água viva. Ele não apenas sacia a fome, mas Ele também mata a sede. Então Ele fala o quê? Quem tem sede, venha a mim e beba. Porque eu sou uma fonte inesgotável de águas vivas. Está com sede? Venha até Jesus, beba. Ele é fonte inesgotável de água viva. E se você tem fome, é João que vai dizer: quem tem fome, vem até Jesus. João também é quem vai dizer: Jesus é o pão da vida. Jesus é o pão da vida. E quem nele crê não terá fome. Então você só sai daqui com fome se você não tiver a certeza de que o Jesus que você está servindo, Ele mata a sede, Ele mata a tua fome. Mas não é para você voltar a ter sede, porque quem bebe da água viva não volta a ter sede. Jesus, Ele é o pão da vida e Ele mata a tua fome. E como Ele mata a minha fome, Juliana? Se coloca de pé em nome de Jesus. Ele mata aqui, ó, com a palavra. A palavra é alimento para minha e para tua alma. A palavra é um alimento para mim e para você. É num culto como esse, é num culto de terça-feira, é num culto de domingo, onde Jesus nos alimenta com a palavra. E nós somos saciados. Jesus multiplicou aqueles pães, alimentou 5.000 homens, e o que sobraram não se perdeu. Não se perdeu porque encheu ainda mais 12 cestos. Olha só, nada vai se perder. Hoje você pode até pegar emprestado, mas a partir de agora, levanta sua mão, levanta. Você terá para emprestar. A multiplicação vai ser tão grande sobre a minha e a tua vida, que você terá para emprestar. Você crê? Irmão Paulo, você pode vir aqui um pouquinho comigo? Então, se você crê, irmão, você vai declarar para Jesus que você crê que o teu milagre já chegou. Que você crê que você vai vivenciar milagre. Você pode dizer assim? Você pode cantar assim, ó.